Muito boa noite a todos, queridos e amados irmãos e ouvintes aí do projeto Evangelho das Quatro Paredes. São 21 horas aqui em Muzambinho, hoje dia 15 de dezembro de 2020, essa terça-feira. Nós estamos transmitindo aqui de um local diferente. Estou abusando da boa vontade aqui do meu irmão Valnei Amans, da minha irmã Onílcia, irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho, porque na rua aqui de casa tá sem energia desde as 17 horas. Aí aqui é perto e eu pedi aos irmãos e eles me concederam aqui o local para a gente estar fazendo aqui a nossa live, tá? Quero desejar uma boa noite a você que já está me ouvindo, você que já está me assistindo aí, você que está me ouvindo através da 87,9 e você que está me vendo via live, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Daqui um pouquinho nós temos oração pela família e hoje nós vamos trabalhar a parábola do juiz Inico, que está no livro de Lucas 18, do 1 ao 8. Na realidade, eu trocaria o nome dessa parábola, se eu pudesse, por exemplo de persistência. É uma coisa que nós cristãos precisamos, e aquele que ainda não trilha o nosso caminho precisa aprender, né, a persistir. Persistir sempre. Porque a gente ora a Deus sempre pedindo. A gente muito mais pede que agradece, né? Isso é de praxe no nosso meio. A gente pede bastante e agradece muito pouco. Pede por um, pede por outro, pede pra gente. Sempre a gente tem planos, né? Nós estamos vivos e a nossa vida consiste em se projetar, em se planejar para o futuro, para o presente, para daqui a uns dias, planos mais longos. Mas às vezes a gente começa a pedir e aquilo que a gente pediu não chega. Não chega. Então nós vamos entrar nessa questão aqui hoje. Tem um versículo aqui o versículo 7 de Lucas 18, que ele fala nesse lugarzinho aí. Às vezes nós pedimos mal, não sabemos pedir. Então é essa dificuldade que a gente tem de persistir e não desanimar, na verdade. E não desanimar. Tem pessoa que nem começa a correr, ele já desanima. Ele quer... Isso aqui é igual dieta, né? As pessoas nem começam e querem perder tanto quilo. E na nossa vida espiritual, na nossa vida material, é mais ou menos dessa forma. A gente planeja tantas coisas e não dá sequência a tudo, né? Não dá sequência a tudo. Então, a Dona Neuza e o Zezão, todos os dias ligados, aí na cidade de Cabo Verde. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí da cidade de Cabo Verde, que estão aí firmes aí, sempre com a gente, ouvindo e participando também. Obrigado, Edson. Junto comigo está o Edson lá na Onda Verde, na técnica de som, fazendo aí a sonoplastia, operando a máquina 87,9 Onda Verde. Eu estou na casa de um vizinho hoje aqui, de um irmão de igreja, de um Valnei, um grande amigo, porque a nossa rua aqui está sem energia. Eu ia lá para a loja da minha filha, mas aí aqui é mais perto e aqui são pessoas da nossa igreja, e eu resolvi me instalar por aqui hoje. Mas você que está me ouvindo, você que está sintonizado com a gente, a palavra do Senhor, esse projeto, o Evangelho nas Quatro Paredes, ele tem a missão de pregar o Evangelho. Ele não é ligado à igreja, ele não é ligado a nenhuma igreja, é um projeto que eu e a minha família desenvolveu na intenção de pregar o Evangelho. Porque eu entendo que as igrejas hoje estão pregando o Evangelho só dentro da igreja, só para os crentes mesmo, né? Quando não está dentro da igreja, está dentro da televisão. A Alessandra, minha esposa, está assistindo também. Obrigado, irmão. Então, diante
inércia das igrejas, eu diria, porque dentro das quatro paredes são todos crentes, e não há embate, não há discussão, é pregar para cristão. E eu, durante a minha vida inteira, eu percebi que Deus me chamou a estar fazendo esse trabalho. Não para ser melhor que ninguém, não para se aparecer, não por motivo político, nem por egoísmo, mas porque eu entendo que nós precisamos pregar o evangelho para cumprir com o ID lá de Marcos 16 e 15 e de Romanos 10 e 17, que diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E João 17, 17, que diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu estou aqui para pregar o evangelho para que você creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele vai voltar, que você é um escolhido, que você que está sendo alcançado pela palavra de Deus nessa noite pode mudar, pode passar pelo processo do novo nascimento, pode passar pelo processo da conversão, pode ser a sua vida, ter a sua vida mudada e transformada, como eu tive a minha, mediante a palavra do Senhor. O meu amigo Nelson Danião, Dr. Nelson, está me assistindo aí na cidade de Poste Caldas. Obrigado, viu, Nelson? Então, a ideia aqui é somente evangelizar. Tá? Aqui nós não temos ideia religiosa. Eu sou um cristão meio diferente, que eu sou um cristão que eu não sou muito ligado à religião. Porque para mim a religião só atrapalha a vida do cristão. Os crentes ficam brigando, um arrastando o crente de um lado para o outro. Porque o cristão, as religiões, elas se sentem no direito de estar certa, né? Você chega num, ele acha que está certo. Você chega no outro, ele acha que está certo. E quem está certo não são as religiões. Quem está certo é o Evangelho. Quem está certo é a palavra de Deus. E ela aponta um caminho. Ela aponta uma verdade. Ela aponta um somente Salvador. A palavra de Deus não aponta, o Evangelho não aponta dois caminhos, não aponta duas águas, não aponta dois pães. Primeiro, Jesus combateu os religiosos. Quem crucificou Jesus? Quem condenou Jesus? Quem levou Jesus à condenação, ele teve uma condenação política, até meio que criminal, temos um advogado assistindo aí, foi o judaísmo. Quem? Fariseus e saduceus, juízes da época. O Pôncio Pilato pegou uma bomba na mão dele. O governo romano, o governador era Pôncio Pilatos e o imperador era Tibério César. Eu sou professor de história e sou teólogo, tá? Eu sei muito bem o que eu estou falando. Você pode consultar na história. Então, na realidade, Pilatos quis até se eximinar disso. Mas não. A maior luta de Jesus foi contra o próprio judaísmo. Por quê? O judaísmo tinha 600 anos no dia de Jesus. E ele veio trazer o evangelho. O evangelho significa boas novas de salvação. Então eu quero nessa noite trabalhar com você uma outra ideia. Tá? Eu venho trabalhando as parábolas já há quase 2 semanas. Eu quero falar sobre a parábola do juiz iníquo. Uma discussão que houve entre um juiz, um magistrado e uma viúva, simples e pobre, que Jesus usa para exemplificar uma situação, que está no livro de Lucas 18. Vou salientar novamente, Lucas não foi discípulo de Jesus. Muita gente pensa que Lucas foi discípulo de Jesus, mas não foi. Lucas foi discípulo de Paulo, lá no ano 90 para lá, quando Lucas escreve esse evangelho aqui, o evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Lucas era médico, foi discípulo de Paulo. Paulo foi centurião, soldado romano. Paulo era do judaísmo e depois Paulo se converteu. Era Saulo, se transformou em Paulo. Tá ok?
Então nós vamos ler aqui a parábola do juiz iníquo. Mas primeiro eu quero fazer aquela oração pela família. Porque eu tenho visto com meus próprios olhos, enxergado, tenho experiência dentro da nossa família, que nós precisamos muito da nossa família. Que depois de Jesus e da igreja, a família é a nossa base, né? É aquele suportezinho, ou aquele suporte. Quem a gente procura primeiro quando acontecem essas coisas aqui na nossa vida? É a família, né, Vonei? Sim. O Vonei, o nosso irmão aqui da Igreja Presbiteriana Independente, está aqui, presente do outro lado da mesa. Quando tudo acontece, nós procuramos quem? A família. Procuramos quem? Pai, mãe, irmão. A família. A família, vamos falar uma família mais nucleada, que seria pai, mãe e filhos, né? E sobrinhos. Então, essa família, ela tem sido alvo constante da destruição. E ela tem perdido totalmente a sua estrutura. Ou seja, a família está totalmente desestruturada. Pelo um monte de fatores. Eu diria que pelo dinheiro, pela tecnologia, pela falta de amor, pela falta de respeito. O Endre Campanelli está assistindo a gente também. Obrigado, viu, Endre? Um abraço forte. A família está sendo estruturada. Porque nós entendemos que a família, ela é uma continuidade da igreja do Senhor, da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo. Então nós precisamos cuidar da família. Cuidar da família. Eu não estou falando... E a família precisa respeitar. Dentro da família se tem respeito, não tem? Se nós olharmos o patriarcado, há um respeito muito grande. Se nós olharmos em algumas religiões ainda, o islamismo, o judaísmo, a família, ela é totalmente diferente da família brasileira. Onde há um respeito pelos mais velhos, pelo patriarca, há um respeito pelo que se fala, pela oralidade. Mas não vamos entrar nesse caso. Nós vamos orar pela família porque nós precisamos ter família. Família de sangue, família consanguínea e família espiritual. E essa família secular aqui, ela está se perdendo, está se acabando aos poucos. E também nessa oração eu quero orar por você, para que Deus abra o teu coração, para que o Senhor abra os teus olhos, tira o cisco do teu olho, tira a cera do teu ouvido, abra o teu entendimento psicológico, cognitivo, para que você possa entender e compreender a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor, ela é espírito e vida, só ela pode transformar a tua vida. Ninguém pode fazer nada por você, somente a palavra de Deus. Porque pela palavra, diz que pela fé que nós ouvimos, a fé, ela transforma. E a palavra do Senhor, ela é esse logos, ela é esse verbo que pode mudar a sua vida. Tá? Mudar a sua vida não é para te deixar rico, não é para te deixar famoso, não é para te deixar importante, mas dar sentido à tua vida. As pessoas estão caminhando sem destino. E nós vemos que as vidas não têm sentido. O dinheiro já não preenche mais o coração do homem. As mulheres não preenchem o coração do homem. O álcool não preenche mais o coração do homem. As drogas não preenchem. E o homem está caminhando a passo largo, sem destino. Quando nós falamos na palavra do Senhor, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Ela preenche o vazio da tua alma. O vazio que a psicologia não consegue decifrar. O vazio que o psiquiatra não consegue decifrar. O vazio que o dinheiro não consegue. O vazio que as amizades não conseguem.
Vazio que nada desse mundo pode preencher, somente é preenchido pela palavra do Senhor. Essa alma, ela precisa se alimentar. E ela trabalha dentro de cada um de nós de formas diferentes, né? De formas diferentes em cada um de nós. E o homem, às vezes, ele fica procurando preencher esse vazio. Eu tentei preencher esse vazio por muito tempo, antes de conhecer o Evangelho. O Evangelho, tá? Não foi antes de conhecer a igreja, não. Nem religião. Eu me sentia triste, me sentia abandonado, me sentia sozinho. Eu me sentia com... Existia um vazio dentro da minha alma. Que a partir do momento que eu comecei a buscar na palavra do Senhor, a Lua, vem Lua, que eu comecei a buscar na palavra do Senhor, eu comecei a preencher esse vazio, o Senhor encheu meu coração com o Espírito Santo de Deus. O homem precisa conhecer a Deus, o homem precisa conhecer a Jesus, o homem precisa conhecer o Espírito Santo de Deus na sua vida, para preencher esse vazio que leva ao suicídio, esse vazio que leva à destruição, esse vazio que leva ao desespero, esse vazio que traz a falta de amor, a falta de fé, a tudo isso. Então nós vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estou aqui na Tua presença, primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelas minhas falhas, que eu possa ter cometido, porque sou um ser humano, Senhor. Mas também eu tenho certeza que sou um escolhido e sou justificado pelo Teu sangue, derramado ali na cruz do Calvário. Eu quero orar nesse momento, Senhor, por todas as famílias de Muzambinho, de Cabo Verde, de Guaxupé, a família mineira, a família brasileira, pedindo ao Senhor que venha trazer de volta, Senhor, a unicidade da família, o respeito, a paz, o amor, a alegria, a confraternização entre a família, Senhor, e que o Senhor possa estar salvando e conservando essa família debaixo do Teu poder, debaixo do Teu sangue. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga a paciência, a esperança, a paz, a alegria no meio dessa família, o respeito. Eu oro também, Senhor, que o Senhor possa trabalhar nos corações de cada um dos nossos internautas que estarão vendo via live, pelos nossos ouvintes, Senhor, aí da Onda Verde, 87,9, que o Senhor possa abrir os ouvidos, abrir os olhos e tocar nos corações na vida, que o Senhor possa me dar graça, que eu possa somente pregar o Teu Evangelho aqui, Senhor, sem proselitismo, sem religiosismo, Senhor, mas que eu possa somente falar a Tua palavra e do Teu amor. Assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 8, que diz assim: a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Versículo 4. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não ceder que por fim venha a molestar-me. Versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? Eu quero frisar esse versículo aqui, tá? Vou ler novamente.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu tenho certeza que você já pensou nesse versículo, até já falou sobre ele. Deus não está ouvindo a minha oração. Deus não está respondendo a minha oração. Digo-vos, versículo 8, depressa lhes fará justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O amor de Deus não tem medida para o amor de Deus. Imagine o amor de Deus para com o homem, a ponto de enviar Jesus para morrer aquela morte dura de crucificação ali no Calvário, por nós. Ter nos amado e amado até o fim. Mas só que Deus também é justiça. Não pensa que o neguinho vai passar em branco na presença de Deus. Não passa. Pode passar aqui na presença do STF, dos magistrados, das cortes, dos tribunais. Aqui ele pode até passar. Mas diante da justiça divina, ninguém vai passar. Você não passa Deus para trás. Você não passa Jesus para trás. Você não passa o Espírito Santo para trás. Safira e Anania tentou passar, né, Vone? Sim. Morreram. E todos que tentarem passar Deus para trás vão morrer. Aqui nós enganamos as pessoas. Beleza? Você engana muito bem, nós enganamos. Eu falo que nós somos um verdadeiro artistas, né? Nós somos cheios de máscaras. Na presença de um nicho, eu coloco uma máscara. Na presença de outro, eu coloco outra. Na presença de outro, eu coloco outro. Na igreja, eu coloco outra. E eu vou vivendo dessa forma. Mas não pensa que você vai enganar a Deus. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não adianta, meu amigo. Não adianta. É bobagem querer enganar Deus. Nós podemos enganar as pessoas, ser estelionatário, enganar o Supremo, enganar a Justiça, arrumar um bom advogado, sair da cadeia, papapá, pé. Não adianta, você não vai enganar Deus. No julgamento do último dia, não adianta, meu amigo. Não adianta. Eu estou puxando aqui para o lado disso porque eu vou tratar de um magistrado aqui que é um juiz. Então, a parábola aqui é a parábola do juiz iníquo, que eu falo que é a parábola da insistência ou da persistência, porque nós às vezes não persistimos também naquilo que nós queremos. Porque de manhã eu quero uma coisa e de tarde eu quero outra. De manhã eu peço uma coisa para Deus, de tarde eu peço outra. De manhã eu peço um Fusca e de tarde eu peço uma Ferrari. Na teologia da libertação, de manhã eu peço um Fusca, na teologia da prosperidade eu peço uma Ferrari de noite, né? E nós muitas vezes nem sabemos o que pedimos. Às vezes nem sabe o que nós queremos. Essa é a verdade dos fatos. Nós ficamos tão atribulados com tudo, dinheiro, essa correria, que nós não sabemos o que nós queremos e o que nós pedimos. E o que nós queremos mesmo é outra coisa. O que nós precisamos mesmo. Às vezes nós pedimos um monte de coisa que ele não precisa, não quer, e ficamos tentando. E às vezes até tentando de forma errada. Então, essa parábola aqui, ela fala que tinha um juiz ali, iníquo. Por que iníquo? Porque aquele juiz, ele não temia nem a Deus e nem aos homens. Tem gente que é assim, né? Não teme nem a Deus e nem aos homens. Não teme a Deus. A Vera Lúcia da Silva Moreira assistindo a gente. Obrigado, Vera. Não teme aos homens, não teme a justiça. Isso é um perigo, né? Quando a pessoa não teme a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, não tem amor no coração. Uma pessoa que não tem amor no coração é um tanto complicado. Eu estou falando o amor de Deus. O amor de Deus é diferente do amor do homem. O amor de Deus é diferente do amor que eu tenho pela minha gata, a Lua, que saiu lá de cima de 3 casas e vem me seguindo até aqui. O amor de Deus é diferente do amor que eu tenho pelas minhas filhas. O amor de Deus é diferente do amor que eu tenho pela minha esposa. O amor de Deus é um amor muito maior. Quando a pessoa não tem o amor de Deus no coração, de Jesus,
ele não tem nada para repartir, não tem nada para dar. Ele não tem aquilo que é maior que o amor divino. Então, diz ali que havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. A viúva estava pedindo para ele julgar a causa, né? Com certeza a causa tinha chegado até ele, a causa jurídica, uma causa de justiça, nos dias de Jesus. Tá? Que não é a justiça do dia de hoje. A justiça na democracia é um pouco diferente. Justiça, embora que a nossa justiça é copiada dessa justiça aqui, a Letícia Vieira assistindo a gente. Obrigado, Letícia. No dia de Jesus. E ela ia lá, uma viúva, que ia lá e falava com o juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. E com certeza ela não foi só uma nem duas vezes, ela foi mais vezes. Por isso, meu amigo, meu irmão, às vezes nós temos que insistir com Deus naquilo que nós estamos precisando, de verdade. Naquilo que é mais primordial para a nossa vida. Porque aquilo que você não precisa, Deus também não vai te dar. Porque Deus conhece tudo, todas as coisas. Aquilo que não te fizer bem, Deus não vai te dar. Eu sempre falo isso, né, Vanessa? Tem gente que pede carro para Deus sem ter carteira de motorista. É sério. A gente vai pedindo umas coisas absurdas para Deus, né? Pedindo coisas absurdas para Deus. Embora que Deus é o Deus do impossível. Mas nós ficamos pedindo certas coisas para o Senhor que nós não precisamos também. Não é verdade? O que mais as pessoas pedem para Deus? Eles pedem dinheiro. Isso aí não é só as pessoas que pedem, não. As igrejas pedem também, né? Principalmente. Casa, se pedir uma moradia para Deus, o Senhor vai te dar uma moradia. A Patrícia e a Flora ouvindo a gente. Esposa, o Senhor dá. Emprego bom, o Senhor dá. Mas você está buscando a Deus, buscando o Senhor em primeiro lugar, para receber tudo isso? Às vezes nós não temos nem compromisso com o Senhor, ficamos orando, pedindo. Mas aquela viúva, ela foi lá e insistiu. Foi lá e falou com aquele juiz uma vez, e falou de novo, e insistiu. Tanto é que ela importunou ele. E importunou o juiz. Aqui no Brasil é meio difícil nós importunar um juiz, né? Porque aqui nós temos que apresentar a queixa à promotoria, a promotoria vai ver se ela tem fundamento e vai oferecer denúncia para o juiz julgar. Tudo bem? Quantas horas, Vanessa? Tem que olhar a hora para mim, que eu estou sem relógio aqui. Então, e diz aqui que ele, por algum tempo... Vem cá, Lua. Vem, Lua. Vem aqui. Vem cá, meu amor. Ele, por algum tempo, não quis atender. Mas depois, o juiz, iníquo, disse consigo: bem, eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Ou seja, o magistrado ali estava na condição de se colocar aqui, ó, eu estou a favor da justiça, eu não temo a Deus nem homem algum. Todavia, versículo 5, Lucas 18, versículo 5, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Ela bateu tanto que ela incomodou aquele juiz. Uma simples viúva incomodando um magistrado. Difícil de acontecer na justiça brasileira. Julgarei a sua causa para não ceder que por fim venha a molestar-me. Aí diz Jesus: então diz o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Essa mensagem ela é muito mais para nós cristãos no geral, que acreditam em Deus, Jesus, Espírito Santo, na palavra de Deus. O cristianismo é hoje uma
das maiores crenças ou religiões do mundo, seguida do islamismo. Mas aqui mostra a persistência daquela mulher. Se eu voltar no versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por quê? Quando eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou intercedendo. Jesus está falando essa palavra, está contando essa palavra para justificar esse versículo. Orar sempre e não esmorecer. Às vezes nós começamos a orar para a conversão de uma pessoa, pedindo a Deus que o salve, que o liberte e tal. A gente ora 3 dias e já desiste. Às vezes eu estou orando para que Deus me dê uma casa, para eu morar com a minha família humilde. Passa 2 meses e já para de orar. Às vezes eu estou orando para que o Senhor me abençoe, para me passar numa prova, num concurso. Eu oro 3 dias e já paro de orar. Às vezes eu estou orando para que o Senhor abençoe a minha vida financeira. Não tem problema nenhum, Deus vai abençoar. Eu já oro eu começo a orar às 7 horas, 7h10 já quero a bênção. E eu vejo hoje as igrejas fazendo oração de 7 dias, oração de 1 mês, culto do milagre, culto não sei do que. Bom, isso não existe. Deus, ele nos abençoa na hora que ele quiser e da maneira que ele quiser, porque a soberana vontade de Deus age sobre as nossas vidas. Aí a hora que eu chegar no versículo 7, eu vou justificar tudo isso que eu estou falando. Que horas são, mãe? 9h32. 21 horas e 32 minutos. Tem gente que começa a orar às 21h32 e já quer receber a bênção às 21h33. Eu tenho oração que foi instantânea, chegou ao céu no minuto. Eu tenho oração que demorou 21 dias. Eu tenho oração que demorou 400 anos. Mas por quê? Será que Deus não nos ouve? Deus ouve. Só que o meu tempo, o tempo do Ivaldir, o teu tempo, irmão, irmã, não é o tempo de Deus. E muitas vezes nós queremos mandar em Deus, né? Quando a pessoa ora e ele quer que Deus responda naquele momento, ele meio que está ordenando a Deus. Quem somos nós para dar ordens para Deus? Não somos nada. Isso não pode acontecer. Tem gente que fala, eu ordeno, né? Eu mando, eu exijo. Quando que nós não ordenamos, nós não mandamos nem na gente. Nós não podemos controlar nem o nosso corpo direito. Começa a pular os músculos da perna aqui, a gente não controla. Eu não mando em nada. Nós não mandamos nossos filhos, nós não mandamos ninguém. Nós não mandamos ninguém. Então vamos lá, versículo 7. Jesus falando, versículo 6. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Ou seja, vamos considerar que o juiz falou, eu vou atender essa mulher. Essa viúva, ela está me dando problema. Ela está me importunando. Ou seja, eu tenho que persistir. Quem persiste é o ditado, né? Quem espera sempre alcança. Não é verdade? Quem espera sempre alcança. Mas quem espera em Deus, irmão, já alcançou. Concorda comigo? Quem está esperando em Cristo já alcançou. Alcançou o quê? Salvação e vida eterna. Já trilhei para o outro lado da minha mensagem aqui, mas vou voltar na minha mensagem. E ele diz aqui no versículo 7, que é o versículo que eu anotei aqui na minha folha. Focar no versículo 7. Escolhidos. Diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí eu falei assim no comecinho, falei assim, você já falou esse versículo. O Valnei já falou, a dona Nilson já falou, eu já falei muitas vezes, acho que eu falei mais. Parece que Deus está demorando tanto em responder a minha oração.
Será que Deus não quer responder a minha oração? Será que Deus não quer curar aquele enfermo? Deus não quer abrir a porta daquele emprego? Deus não quer abençoar o meu irmão? O que está acontecendo? Aí Jesus fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite? Clamar de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Tem muita gente que fala assim: ah, mas Jesus não vai voltar nada. Não volta. Isso aí é utopia. Então, Jesus aqui está colocando que é o seguinte: que Deus vai fazer justiça, embora pareça estar demorando para mim. Mas é normal. Nós entendemos assim. Deus não age segundo a minha vontade. Ele age segundo a vontade dele. Mas diz aqui que ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos é os que servem a Deus. Os escolhidos é os que oram. Os escolhidos é os que persistem. Os escolhidos é os que buscam. Os escolhidos é os que obedecem. Entre a tua oração e a oração de qualquer um outro, há uma diferença muito grande. Porque você é um escolhido. E Deus está ouvindo a tua oração. Não pensa. Tem gente que pensa que Deus não ouve a nossa oração. Ele não só ouve a tua oração, como ele ouve o teu pensamento, como Deus sabe de tudo o que está acontecendo dentro da tua cabeça, do teu coração, da tua mente, no meio da tua família, aonde você está. E Deus vai fazer justiça. A Isadora Sequalina ouvindo a gente. Obrigado, Isadora. Isadora, todos os dias com a gente aí. Então, às vezes nós desesperamos. Ora 10 minutos, não cai o fogo do céu, né? Não cai o fogo do céu, nós já paramos de orar. Vou perguntar para você. Você tem orado por algum projeto, por algum plano, por alguma cura, por salvação, por vidas, pela sua família? Está demorando Deus responder? Aqui fala assim, ó, embora pareça demorado em defendê-los. Parece que tem hora que Deus não quer atender a gente. Não é que Deus não quer. É que quando Deus não está atendendo o nosso pedido, duas coisas, uma das duas coisas estão erradas. Ou nós não estamos pedindo correto, ou não é da vontade de Deus que aquilo se suceda nas nossas vidas. Você conhece o plano de Deus para a sua vida? A mudança no foco da mensagem. Você não sabe do plano de Deus. Falei isso para a senhora hoje. Eu falei, a senhora não sabe. Você não sabe qual é o projeto de Deus na sua vida. Salvar é um projeto, e ele já te salvou, beleza? Deus já te salvou, já te escolheu. Escreveu o teu nome lá, ó, fulano de tal, no livro da vida. Agora você conhece o projeto de Deus para a tua vida? Você não sabe o que Deus quer fazer da tua vida, no que Deus quer te usar, no que Deus quer te abençoar. As pessoas não sabem. Não sabem também porque não busca Deus também, né? E nem busca conhecer a Deus. E aí quando a pessoa não sabe, ele fica nessa dúvida. Ele fica, Deus não está me ouvindo. Aí ele começa a procurar outros deuses. Isso acontecia no meio do povo hebreu, no meio do povo judeu. Eles começavam a orar ao nosso Deus Eloí, tá? Que eu, como teólogo, defini como o nome mais completo para Deus é Eloí. Porque Eloí eu posso ter sinônimo de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eloí, ele pega. Ah, esse Deus não está me ouvindo. Ele começa a procurar outro Deus. Ah, Deus não me ouviu. Ah, Deus não vai me abençoar. Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu. Os hebreus lá no Egito esqueceu?
Não esqueceu. Deus não esqueceu Noé lá. Deus não esqueceu Ló em Sodoma e Gomorra. Deus não esqueceu José no Egito. Deus não esqueceu Jonas na baleia. Deus não esqueceu Davi na luta com o gigante. Deus não esqueceu Daniel na cova do leão. Deus não esqueceu Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Deus não esqueceu de você. Ele não esquece de nós. Nós esquecemos dele. E a gente até troca de Deus. Era normal os hebreus trocar de Deus. Se você ler o livro de Crônicas, Juízes, você pira. Primeira Reis, Segunda Reis, Juízes. Fala, como é que esse povo era rebelde? Nós somos melhor que eles, a gente até pensa. Porque nós não trocamos de Deus. Eles trocavam. Eles trocavam de Deus de forma simples. Não vou longe. Salomão fez isso. Salomão, filho de Davi. O homem mais sábio da terra. Então, diz aqui, tem hora que parece que Deus não vai atender a nossa oração. Eu fico lembrando de Abraão, com 90, quase 100 anos, e fico lembrando de Sara, né? Abraão falou que Deus seria o pai de grandes nações, que era para ele olhar para o céu e ver as estrelas que seriam seus filhos. Ele estava quase morrendo com 100 anos e não tinha tido um filho ainda. Mas Deus não esqueceu de Abraão. Meu amigo, meu irmão, Deus não esquece de você. Ele não vai esquecer. Nem o que passou, nem o que vai acontecer. Porque parece que está demorando, mas o Senhor te defende. Ele é o teu juiz. Jesus, ele é o teu salvador. Jesus, ele é o teu advogado. O advogado das causas impossíveis. Das causas impossíveis. A Vilma Costa, minha irmã, está assistindo a gente aí lá na cidade de Mococa. Da causas impossíveis. Então, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque o entendimento aqui é que não havia fé e nem havia perseverança. É o entendimento dessa parábola. Vou voltar no versículo 1 de novo. Vou ler novamente para você. Que nós estamos dentro de uma parábola que Jesus está falando para o seu discípulo. Diz-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que é esmorecer? É desanimar, é parar. É parar com a caminhada, é parar de correr, é parar de buscar, é parar de orar, é parar de ler a Bíblia, é parar de ir na igreja, é parar de ter amor, é dar uma neutralizada, é entrar no estado de inércia. E nós não podemos parar. Jesus não te chamou para ser derrotado. Ele não te chamou para ir para o inferno, te chamou para ir para o céu. Ele te escolheu para ser vitorioso. Não falou que você vai ser rico, né? Não falou que você vai morar na avenida. Não falou que você vai ter Ferrari, que vai ter iate. Não. Ele te chamou para ser cidadão dos céus. Mas não desanima. Talvez eu esteja falando para você e você está até nessa condição aqui, meio que desanimado, né? Porque desanimar é mistério, né, do ser humano, né, irmão? A gente vai... Nós, como seres humanos, nós somos falhos. Fracos. Normal, é natural, eu entendo perfeitamente. Tem dia que bate uma deprê mesmo e bate um desânimo. Mas é para não desanimar, é para continuar insistindo, é para continuar persistindo na sua meta e no seu alvo e naquilo que você tem pedido para Deus. Mas pedido de verdade. Pedido de coração. O que você tem pedido para o Senhor? O quê? Eu não preciso saber. Mas eu tenho certeza que às vezes o Senhor está demorando um pouquinho. Eu fico lembrando de Moisés, lá em Midian. Moisés ficou mudo em Midian. Moisés falava 3 idiomas, era engenheiro, arquiteto, agrônomo. Foi criado aos pés de Deus, ficou isolado em Midian, no deserto, para poder conhecer o poder de Deus. Quando você pensa que Deus não vai te responder, você pensa que Deus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo e muito bem.
Ele está provando a tua fé e ele está vendo a tua persistência. Igual essa mulher aqui, ela foi lá, bateu no juiz. Ó, você precisa julgar a minha causa. Aquele homem que não temia nem a Deus nem aos homens, ele acabou ouvindo aquela mulher. E diz aqui que no versículo 7, não fará de justiça aos seus escolhidos. Deus não só faz justiça por você, mas Deus faz tudo por você, porque Ele te escolheu. Escolheu, te elegeu, te predestinou, te salva, te cura, te liberta, te leva para o céu. Mas não pode ficar aí esmorecido, desanimado, né? Como diz o mineiro, já entreguei o queijo com a rapadura. Não. Que é para nós insistirmos, continuar a bater, continuar a falar com o Senhor. Senhor, tô aqui. Senhor, eu preciso disso. Faz me lembrar na oração de Ana lá no templo, nos dias de Eli, o profeta, né? A Ana era mulher de Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. E ela não podia ter filhos. E ela ia todo ano sacrificar lá no sacrifício. E ela orava. Ela chorava. Mas ela não desanimava. Né? Nós não podemos desanimar. Nós temos que ser persistente. Insistente e persistente. Num propósito. E Deus vai atender o nosso propósito. Agora, se for para Deus não atender também, Ele não vai falar para você parar de orar, você vai parar de orar pela ciência própria. Vai chegar um tempo que você vai entender que aquilo não era da vontade de Deus, tá? Não era da vontade de Deus para a tua vida, e você vai mudar o foco da tua meta, do teu plano, da tua oração. Nós planejamos, mas só Deus que concretiza os nossos projetos. Nós não temos o poder, o domínio, né? Isso não está nas nossas mãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem o melhor para você. Como esse juiz ouviu aquela viúva, Deus ouve a tua oração. Embora você esteja pensando que Ele não está ouvindo. Né? A gente fala assim, Jesus não vai voltar mais não. Fala a hora, Ivonei. Eu estou preocupado com a hora, que eu estou sem relógio. 21h48, tem uns minutos ainda. Tem gente que fala, Jesus não vai voltar mais não. Agora, eu vou falar uma coisinha para você aqui, de coração de irmão mesmo, de verdade. Você quer que Jesus volte agora, Ivonei? Estou preocupando pro Valnei aqui, ele me mostrou uma dúvida. Eu vou ser sincero, eu não quero que Jesus volte agora. Se Jesus voltar agora, tem um monte de gente que não vai pro céu. Tem um monte de gente que está num caminho tortuoso. Tem um monte de gente lá na minha casa, na minha família, que precisa conhecer Jesus. Se Jesus voltar agora, meus amigos não vão pro céu. Se Jesus voltar agora, a minha família não vai pro céu. Lá na minha família tem um monte de gente que não conhece a Cristo. Então Jesus, muitas vezes, Deus está retardando a vinda para que o Evangelho alcance essas pessoas. Imagina bem, se eu quero ir para o céu, independente, viu gente? De religião, de cor, de sexo, de raça, de dinheiro. Eu não quero ser condenado lá no futuro. Eu quero viver uma vida digna aqui. Entendeu? Eu não quero que as pessoas, que os outros também, por falta de conhecimento, ou não sei por quê, não venham conhecer a Cristo. Hein? É por isso que eu tenho que pregar o Evangelho, Valnei nós temos que pregar o Evangelho, para que as pessoas conheçam a graça que há em Cristo. A Claudinha Souza está assistindo a gente. Obrigado, Claudinha. Os homens não conhecem a maravilha que há em Cristo. Os homens não conhecem o sacrifício que Cristo fez. Vicário. As pessoas precisam conhecer Jesus melhor.
Eles conhecem Jesus de olhar no quadro. Conhece Jesus da cruz. Jesus não está no quadro. Jesus não está na cruz. Jesus não está na sepultura. Jesus ressuscitou. Então, nós precisamos conhecer isso. O plano de Deus para o homem. Deus Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo Consolador. O homem precisa conhecer isso. Conhecer de forma clara, sem religião na parada. Sem nhenhenhen e ppp. É palavra de Deus. Então, se Jesus voltar hoje, complica, hein? Eu não falei do evangelho para muitos amigos meus. Eu não falei de Jesus. Então, nós precisamos fazer isso. Essas boas novas, quando a estrela apareceu lá, né? Estamos chegando no Natal, né? Eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. E Jesus vem trazendo o evangelho das boas novas para nós. O que é as boas novas? Boa nova é a salvação. A salvação do quê? De uma condenação eterna. Não estou falando que você vai para o inferno. Nem quero que isso aconteça. Mas estou falando para você crer, para você nascer de novo, para você se converter, para você seguir o caminho do Senhor. Para seguir o caminho do Senhor não precisa de muito drama também não, né? Não precisa ser bonito, não precisa falar bem, não precisa ter dinheiro. Basta crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e acreditar na palavra do Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. João 17 e 17. Eu quero que você entenda que quando essa parábola aqui do juiz Inico, ela fala que nós precisamos insistir e persistir. Persistir em pedir, persistir em bater e não desanimar. Ah, eu estou indo na igreja, mas eu pisei na bola aqui, eu não vou mais. Não. Continue a caminhada. Não precisa sair correndo igual o Bolt, né? Mas pode correr devagarzinho. Continue a caminhada. Fique firme. Porque o Senhor, Ele está ouvindo. Ele fará justiça. Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus te salva. Jesus te cura. Jesus te liberta. E Jesus te leva para o céu. Biblicamente falando, aqui na fé abraâmica do cristianismo, essa é a palavra de Deus. Ninguém mais te leva para o céu. Ninguém nem sequer sabe o que é o céu, né? 21:53. Ninguém nem sequer sabe o que é o céu, porque só subiu ao céu aquele que desceu do céu. Só foi lá para o céu Jesus, tá, galera? Ninguém mais foi para o céu, hein? A sepultura de todo mundo está cravadinha aqui, guardadinha aqui. As Mozambienses, Mozambique, os Cabo-Verdenses, Cabo Verde, Guaxupeano, lá está todo mundo aqui. O único que ressuscitou uma vez, morreu de novo, foi Lázaro. Nos dias de Eliseu, ressuscitou um outro e morreu de novo. Tudo bem? O único que foi lá no Velho Testamento, levado, que nós acreditamos que está guardado em Deus, foi Elias. Então ninguém subiu ao céu. Não fica nessa ideia, não, que tem um tantão de gente lá no céu, que não tem. Não existe. O único que leva para o céu, o caminho para o céu, morreu por nós para nos dar salvação e vida eterna, é Cristo. O restante é converseado. O restante está aí, cada um na sua sepultura. Mas a sepultura de Jesus, chegar lá no domingo de manhã, não tinha nada lá. Vazio. Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu tudo e todas as coisas. Venceu o judaísmo, venceu os fariseus, venceu os saduceus, venceu a humilhação, venceu tudo para te salvar e te levar para o céu de glória. Por isso que nós não podemos desanimar. Tempos difíceis, Covid, difícil, falta emprego, falta alimento, falta tanta coisa nas nossas vidas. Mas o que não pode faltar é a fé. O que não pode faltar é a esperança. O que não pode faltar é o amor. O que não pode faltar é a palavra de Deus. O que não pode faltar é o Espírito Santo na tua vida. Porque o Senhor, Ele é provedor de tudo para mim, para você e para todos nós. Então nós não podemos desanimar.
tá pedindo uma coisa. Aqui dá o sentido disso, que aquela mulher estava pedindo, né, Maninho? Uma hora o juiz atendeu. Aquilo que você está pedindo, Deus vai atender. A partir do momento que for da vontade dele. Se não for, você vai parar de pedir automaticamente e vai começar a pedir outra. Às vezes você está pedindo uma mulher dos olhos verdes, ele vai mandar uma dos olhos azuis, né, Volei? Às vezes você está pedindo amor, ainda vai mandar uma loira. Brincadeira. Mas Deus ouve as suas orações e você não pode desistir e nem parar de pedir. Tá? Bater. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Numa oração simples e formal. Simples e formal, não precisa de drama, não. Não precisa de pôr roupa, né? Não precisa de colocar chapéu. Não precisa de nada disso, viu? Lá no teu quarto, quietinho, no teu trabalho, aonde você estiver. Onde você estiver. Continue orando, continue pedindo. Que Deus, através de Jesus, Ele está ouvindo a tua oração. E diz aqui no versículo 18 de Lucas 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você acha que Deus vai escolher de você? Vai esquecer de você? Você acha que o sacrifício de Jesus foi em vão lá na cruz do Calvário? Não. Jesus te ama. Jesus te honra. Jesus te abençoa. Abençoa e muito. E vai te abençoar mais ainda. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o resto o Senhor vai estar fazendo por você, por mim e por nós. Essa palavra aqui, ela manda nós persistirmos e não esmorecermos na oração, no caminho, na fé, na esperança, na paciência, né? Quando esperar, tem que ter paciência para esperar. Mas nós precisamos. De que maneira eu mantenho isso? De que maneira eu conservo isso? Buscando ao Senhor, obedecendo a sua palavra todos os dias. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Eu sou meio impaciente e eu tenho convicção disso. Que Deus abençoe você. Abençoe. Que você não desanime. Continue, persista. Pedindo a Deus o que você está pedindo. Deus vai dar muito mais. Salomão pediu sabedoria, Deus deu riqueza, né? Sabedoria e riqueza. Deus vai dar muito mais para você e muito, muito, muito mais. Mas o mais importante, o Senhor já deu para nós, que é salvação e vida. O mais importante, Deus já fez, enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Deus te abençoe, te dê graça, vitória, paciência, esperança, principalmente nesses momentos difíceis. Que te dê inteligência, sabedoria, fé, paz, equilíbrio, temperança para suportar os últimos dias. E que isso seja a vontade do Senhor na tua vida. Eu vou finalizar, tá? Amanhã a gente volta a partir das 21 às 22 com o projeto Evangelho nas Quatro Paredes. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau, tchau.